durante essa semana, a gente tem conhecido alguns deputados eleitos para a próxima legislatura. Hoje vamos bater um papo com mais um futuro parlamentar diplomado. Na segunda-feira passada, então, a gente recebe aqui no Estúdio Alesp o capitão Rafael Telhada, que segue a mesma trajetória do pai dele, o deputado estadual Coronel Paulo Telhada, Mari. Isso mesmo, um prazer sempre receber aqui esses novos deputados, eleitos, dizer que o Estúdio Alesp está sempre de portas abertas, não só para os novos que ingressam agora na Alesp, mas para os antigos que voltam, foram reconduzidos e também para os que se reelegeram. Então, seja muito bem-vindo, Coronel Telhada, é um prazer recebê-lo aqui. Gostaria que o senhor começasse falando, primeiramente, não tem muita novidade, Primeiramente, provavelmente, seu mandato vai ser muito marcado pela pauta de segurança, e aí já tem um alinhamento grande aí, tanto com o secretário de Segurança anunciado, o capitão Derrite, pelo governo do estado, como também com o próprio governador Tarcísio de Freitas. Sim, uma boa tarde, Arthur, boa tarde, Mariana, Thales também que nos acompanha nos estúdios, a todos os espectadores da TV Alesp, do programa Estúdio Alesp. A grande novidade é para mim, porque é meu primeiro mandato, eu tenho 36 anos de idade, estou completando agora, na virada do ano, 19 anos de polícia militar, ingressei com 17 anos na PM e a minha carreira foi justamente ser policial militar. Eu tive uma carreira muito operacional dentro da polícia, trabalhei nos principais batalhões de elite da polícia militar, sempre no enfrentamento direto, no combate nas ruas, cara a cara com o crime organizado. Trabalhei na rota, no COI, no choque, na força tática. Então, eu deixo de lado, nesse momento, uma carreira dentro da Polícia Militar e, graças à confiança da população no nome Telhada, que meu pai construiu ao longo dos 33 anos de polícia e 10 anos de política, que ele vem agora na Assembleia Legislativa, e também na construção que eu vim fazendo, a população confiou e nos colocou para representá-la aqui na Assembleia a partir de 2023. Então, essa é a grande novidade para mim, mas eu pretendo sim trabalhar muito fortemente na área de segurança pública, que é a área que eu domino, que é a área que eu labuto na minha vida toda, e que eu tenho mais intimidade em falar desses temas e tenho uma expectativa muito positiva nesse próximo governo do estado de São Paulo, que tem, como você disse, Mariana, um alinhamento natural e que vem de verdade criando condições para São Paulo caminhar muito em diversos temas e um deles, eu estou confiante que vai ser o tema segurança pública. Foi anunciado como secretário de Segurança Pública um amigo pessoal, o capitão Derrite, que é deputado federal, fez um trabalho brilhante lá no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, aprovando leis importantes para o funcionalismo público e para a Polícia Militar e traz ideias novas, traz uma mentalidade nova. Eu tenho certeza que serão talvez aí 40 anos em 4 que São Paulo vai testemunhar no governo Tarcísio de Freitas, vai ser uma locomotiva e como nós acompanhamos a entrevista e a reportagem anterior, com o orçamento maior da história, eu tenho certeza que a construção que São Paulo vai fazer para o Brasil no geral vai ser muito positiva e eu aqui na Assembleia, junto aos meus pares, junto aos demais deputados da bancada de segurança pública, pretendo estar alinhado com a base do governo, pretendo estar alinhado com as ideias do governador Tarcísio de Freitas e dar suporte para que as coisas aconteçam aqui na Assembleia Legislativa, que São Paulo tenha resultado diretamente na ponta da linha, que é para a população, que se sinta mais segura e que se sinta bem representada por quem elegeu e por quem votou agora no pleito de 2022. Thales Maurício. Deputado, a Polícia Militar ela tem um trabalho fundamental que é o trabalho de combate e prevenção à criminalidade, É um trabalho ostensivo, que a gente vê nas ruas. O que precisa ser feito e o que o senhor pretende trazer aqui para essa Casa de Leis em termos de projetos de lei para valorizar e melhorar o trabalho da Polícia Militar? A Polícia Militar ela tem como missão principal justamente a prevenção do crime, O antes do acontecimento, o anterior à quebra da ordem. E o que a polícia precisa nesse momento é uma valorização de verdade, uma valorização verdadeira. Por que eu digo isso? Nós estamos vindo de décadas de um governo, de um partido que dominou o governo de São Paulo, o PSDB,
que teve uma visão de governo onde valorizou, sim, a parte logística da Polícia Militar. Eu não posso reclamar nesses 19 anos, por exemplo, de falta de equipamento. Existem boas viaturas, sim, é verdade. Existe um bom armamento hoje para o policial militar? Sim, é verdade. Existe um colete balístico que atenda a todos os policiais? Existe. Só que o que adianta o policial militar ter equipamento, ter uma viatura, só que ele não ter condições humanas de trabalho? Quando a gente parte para a visualização das necessidades do ser humano, a Polícia Militar está muito aquém. O governo que antecedeu até onde nós estamos agora, 2022, esses 28 anos, fez muita ação de marketing, muita coisa para vender, para visibilidade, mas o policial, o homem, a mulher, de verdade, estão abandonados pela instituição e pelo governo. Então, nós não temos uma condição de saúde boa para o policial militar. Hoje, quando eu vou no quartel, a principal reclamação, o principal pedido que eu ouço não é nem salário do policial militar. Hoje é condição de saúde. O policial não tem condições para ter um atendimento digno e nem a sua família. Infelizmente, o hospital da Polícia Militar está sucateado em São Paulo. E faltam alternativas, faltam caminhos para a gente levar até verbas para o hospital da PM. Inclusive, essa é uma pauta do próximo secretário de Segurança Pública. Fazer novos estudos, quem sabe até um atendimento por plano de saúde para o policial militar. Então, falta saúde, falta condições psicológicas para o policial hoje exercer o seu trabalho bem. Ele vai para a rua, ele sofre uma pressão da mídia, da grande imprensa, da própria instituição, da população, e nós temos números espantosos de depressão e casos de suicídio na Polícia Militar. Por quê? A saúde psicológica, a psicofadiga na Polícia Militar é evidente, está escandalosa. Sem dizer, é claro, do salário do policial militar. Continuamos como um dos piores estados, uma das piores remunerações do Brasil, sendo que nós temos, notadamente, a melhor polícia militar do Brasil. E isso é reconhecido, inclusive, pelos nossos pares de outros estados. Nós temos uma polícia boa, homens que se entregam, que têm uma excelente formação, mas que não são reconhecidos na parte de remuneração. Que adianta trabalhar numa Trailblazer, um veículo de R$300 mil, e receber R$3 mil? Não consegue nem pagar um aluguel digno, e o policial é obrigado a morar numa favela, a morar onde o crime organizado impera. Então, a minha função, eu enxergo muito claramente, como deputado estadual, a partir de 2023, é criar condições para que o policial militar seja atendido e que o governo consiga levar ao policial militar, através do nosso trabalho aqui na Assembleia, essa valorização verdadeira, valorizar a pessoa humana, o homem e a mulher. Deputado diplomado, então, capitão Telhado, o senhor falava agora há pouco sobre a questão dos equipamentos da Polícia Militar. Um equipamento é a câmera acoplada, então, nos policiais ali na farda. O que o senhor teria a dizer sobre essa realidade? É importante ou não o uso? Porque o governador eleito disse que era promessa dele, é promessa dele, tirar essas câmeras. Como que o senhor avalia esse tipo de equipamento, já que tem uma longa trajetória na polícia? Sim, eu me sinto muito à vontade para falar das câmeras, Arthur, porque eu trabalhei com câmera no peito, inclusive. Até a minha saída da Polícia Militar, o meu afastamento para me candidatar para a minha campanha, eu trabalhei cerca de um ano comandando a Força Tática do 16 Batalhão, que é na região do Morumbi, uma das regiões mais complexas da capital e do estado de São Paulo. Tem a maior favela, a maior comunidade conhecida como Paraisópolis. Tem o Palácio do Governo, inclusive, na minha área de atuação. E trabalhei, eu e minha tropa, com essa câmera acoplada no nosso peito. Então, eu sei o que é, de verdade, trabalhar num turno de 12 horas de serviço, pressionado por uma câmera, filmando todos os seus atos, todas as suas palavras, as suas ações o tempo todo. E, infelizmente, na Polícia Militar, todas essas provas, todas essas imagens que o policial militar está produzindo, está sendo usada contra ele. Nós acompanhamos, cerca de 1 ou 2 semanas atrás, veiculado num grande programa de uma grande emissora aqui no Brasil, um programa de domingo à noite, uma ocorrência no litoral paulista, onde foram concedidas para essa emissora imagens
justamente da câmera, né, da COP, que mostra toda a ação do policial militar. Como que essa imagem foi parar na televisão? Quem concedeu essas imagens, sendo que está sob investigação a ocorrência? Então, assim, está sendo usada totalmente contra o policial. Ele está respondendo procedimento administrativo, procedimento criminal e por imagens que ele está produzindo de maneira involuntária. Então, assim, a minha opinião de quem usou essa câmera por um ano inteiro antes de estar aqui na condição de deputado diplomado. Isso tem que ser tirado da Polícia Militar. A minha opinião é que as câmeras não devem ser usadas pelos policiais militares durante as suas ações, durante as suas operações, principalmente da maneira que ela foi colocada pelo governo anterior. Que eu digo, gravações ininterruptas, gravações involuntárias. 12 horas do turno de serviço, 12 horas sendo filmado. O policial é filmado comendo, é filmado indo ao banheiro, é filmado conversando com seu parceiro de viatura, assuntos pessoais que você naturalmente conversa dentro de uma viatura durante um serviço, um patrulhamento, é filmado com seus superiores. Então, situações ali que são totalmente descartáveis do interesse público. É diferente de como funciona o resto do mundo inteiro, onde o policial aciona a câmera no momento que ele acha por bem, no momento que ele julga interessante para a sua defesa, para a defesa das suas ações, ele aciona a câmera e ela passa a filmar. Ok, poderemos até discutir, de repente, essa maneira, esse modo de operação das câmeras portáteis. O policial, de algumas modalidades de policiamento, como trânsito, como policiamento que atende às ocorrências cotidianas, que muitas vezes, por exemplo, pega uma ocorrência lá de trânsito com uma pessoa embriagada, a pessoa começa a querer carteirar o policial, sabe quem eu sou, aquela história de sempre. O policial percebe que vai começar um problema ali, ele passa a filmar, não tem o menor problema, vai defender o policial e vai ajudá-lo a numa ação futura que ele receber, ele vai provar que ele estava correto. Ok, acionamento voluntário por parte do policial. Agora, o modo de operação que a gente encontra hoje na PM, com todas as tropas que fazem um combate direto ao crime organizado, a Rota, o BAEP, a Força Tática, utilizando essa câmera para produzir prova contra si e para controle de letalidade, controle de ocorrência, isso é uma maneira perversa que o governo de São Paulo encontrou para oprimir o policial. E, infelizmente, muitos estão sendo presos, estão sendo processados, estão respondendo procedimentos administrativos por causa desse uso indevido das câmeras. Sem se falar no custo altíssimo, no custo elevadíssimo de guardar essas imagens, de hardware, de HD para guardar essas imagens, né? Chegam a ser milhões e milhões de reais que poderiam ser utilizados para outros investimentos na segurança pública ou para monitoramento de presos, que esses sim devem ser monitorados, e não o policial militar. Deputado, se o senhor me permite, então, porque esse é um tema que deve ser muito debatido aqui na Lesp no ano que vem, inclusive hoje não há consenso, inclusive entre parlamentares que serão base do governador eleito Tarcísio de Freitas. E aí a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, porque é muito interessante e importante o senhor trazer esses pontos de vista aqui relacionados aos policiais, mas contra fatos não há argumentos, e a letalidade policial ela está diminuindo muito por conta do uso das câmeras, né? A pergunta que eu queria fazer é a seguinte, como então reduzir a letalidade policial sem o uso das câmeras? Qual que é a sua avaliação, né? Levando em conta que essa é uma demanda de boa parte da sociedade, principalmente das comunidades que vivem nos extremos aqui da cidade de São Paulo e em outras cidades também do estado. Infelizmente, Thales, o São Paulo, a partir de 1997, após o episódio da favela naval, começou a adotar uma pauta e uma narrativa de esquerda de inserir no governo necessidades de direitos humanos, fazendo com que isso passasse a pautar as ações da polícia. O que eu quero dizer? A letalidade que importa para o geral, para a mídia, é simplesmente e unicamente a letalidade do policial contra o criminoso. A letalidade que o policial está sofrendo, a morte do policial, o genocídio que vem ocorrendo no Brasil contra os policiais, isso ninguém se importa.
Essa semana, hoje é quarta-feira, já morreram 4 policiais militares. 4 essa semana, executados, assassinados. E foi mostrado isso no noticiário? Foi divulgado isso na grande mídia? Não foi. Por quê? Porque nós sempre voltamos ao mesmo assunto. O que importa é o controle da letalidade policial em relação ao criminoso. Mas, poxa, quem saiu para roubar, quem colocou uma pistola na cinta, um revólver, e foi atacar um cidadão, e foi trocar tiro com a polícia, foi o criminoso. Ele saiu da sua casa para fazer o mal. O policial, quando ele sai para o patrulhamento, ele sai para fazer o bem. Ele tem uma arma dada pelo Estado para proteger a sociedade. E quando ele se depara com um bandido que está ali para tudo ou nada, para matar ou morrer, o policial tem que se defender. Só que só tem ênfase esse tipo de letalidade. E nós estamos com o foco errado, o foco da nossa visão. E é isso que eu falo que os próximos 4 anos a gente tem que mudar. Esse foco que o governo vem trazendo nesses últimos 28 anos de controlar a letalidade do policial em relação ao criminoso, dando a impressão que a polícia é violenta, é uma mera narrativa mentirosa. Porque quem é violento é o crime, é o criminoso que é violento. Ontem nós tivemos um coronel morto com um tiro no peito, um coronel que estava aposentado, tentaram pegar a mochila que ele estava lá com o notebook e deu um tiro no peito dele. Um policial militar em cima de uma motocicleta indo trabalhar na região do ABC, foi morto com 5 disparos no rosto, 5 tiros na cara por um bandido, por um casal de marginal, um homem e uma mulher, e simplesmente porque acharam a arma dele e executaram ele com 5 disparos no rosto. Descarregaram o revólver na cabeça desse policial cabo que deixou 2 filhos e ninguém liga para isso. Aí o indivíduo vai lá, se entrega na delegacia, o que vai acontecer com ele? Vai para a audiência de custódia, periga ainda ser solto no dia seguinte. Essa audiência de custódia vai ter saída de preso, igual está tendo agora, no Natal e no Ano Novo, do dia 23 de dezembro ao dia 3 de janeiro, 12 dias para os bandidos ficar na rua solto, fazendo o quê? Vai ficar com a família de boa, curtindo uma cena? Não, eles vão fazer dinheiro. Por isso que no final de aumenta a violência no estado de São Paulo e no Brasil inteiro, porque milhares e milhares de presos condenados são soltos para as ruas para tirar o nosso sossego das pessoas de bem. Então, você me pergunta, como controlar a letalidade? Como controlar? Colocando leis mais severas para o bandido ter medo de ir roubar. A lei no Brasil tem que voltar a ter o seu caráter preventivo. O que é o caráter preventivo? É colocar na cabeça do criminoso que não vale a pena ele sair de casa para ir roubar. E aí assim, se ele for preso, ele vai ficar 10, 15, 20 anos preso. É essa maneira, trabalhando a legislação criminal para ela voltar a ter o seu caráter preventivo na cabeça do indivíduo que hoje acha que vale a pena no Brasil e para o crime. E de verdade, infelizmente, como nós estamos até o momento, está valendo a pena. Porque o indivíduo ele sabe que se ele for preso ele vai para a audiência de custódia, se ele não for solto na audiência de custódia, em breve ele vai ser beneficiado pela progressão do regime de pena. Então, eu vejo muito claro isso. Nós temos que mudar o foco. O policial militar ele precisa ser protegido. A Câmara, podemos entrar numa discussão de um outro modo de operação dela? Podemos até entrar nessa discussão, mas da maneira que está, não pode ficar. Muito bem, nós recebemos aqui no estúdio Alesp o capitão, então, Rafael Telhada. Seja muito bem, Alesp foi recentemente diplomado, agora a partir de 15 de março, integra o time aqui de novos parlamentares na casa. Muito obrigada e olha, o chat aqui do YouTube da Rede Alesp estava bombando, as pessoas mandando muitos abraços, muitas saudações aí para o senhor, inclusive uns de Capela do Alto, só para retransmitir então aqui o comentário. Obrigado, deputado. Obrigado, estou à total disposição do editorial aqui, de toda a população. Por favor, minhas redes sociais estão abertas, aí o meu gabinete a partir de março, que é quando nós assumimos aqui na Assembleia, estará de portas escancaradas para toda a população. Podem contar com esse capitão da PM aqui, agora deputado, que tem 2 ouvidos e 2 olhos para enxergar as coisas e uma boca para falar. Eu falo pouco, eu enxergo muito, ouço muito para aprender, mas no final lá, para conseguir trabalhar de verdade pela população. Muito obrigado pelo espaço, sucesso, um ótimo Natal a todos aí que nos assistem e disponham do capitão Telhada. Muito bem, que o senhor possa voltar muitas outras vezes aqui ao Estúdio Alesp. A cadeira do senhor é cativa, tá bom? Será um prazer, muito obrigado.